Fala gente, tudo bem? No carnaval, a nossa Baby Consuelo estava em um trio elétrico denominado Os Arrebatados. E por falar em Os Arrebatados, eu quero falar sobre o Apocalipse. Lembra que no ano passado a Baby Consuelo falou sobre o Apocalipse e a Ivete Sangalo disse que ia macetar o Apocalipse? Pois é, hoje eu quero falar sobre alguns cuidados que você deve ter ao ler o livro do Apocalipse. Não leia o livro de Apocalipse da maneira como eu vou relatar aqui. Por falar em ler Apocalipse, deixa eu te perguntar, você leu o livro de Apocalipse? De início, eu lamento dizer que a maioria dos crentes não leem o Apocalipse. Seja porque é muito difícil de entender, seja porque sentem medo por causa daquelas coisas horrorosas que João descreve. E eu quero falar aos que leem o Apocalipse. Eu quero dar algumas orientações sobre alguns cuidados que você deve ter ao ler o livro de Apocalipse. Porque se você ler de maneira errada, você vai encontrar uma compreensão equivocada sobre esse maravilhoso livro que fecha o cânon da Bíblia Sagrada. Gostou desse vídeo aqui? Se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei aí, ative a notificação para receber vídeo toda quarta e sábado. Deixa um comentário aí pra gente interagir legalzinho. Esse vídeo é basicamente para dizer para você o que o Apocalipse não é. O que o Apocalipse é, talvez você já saiba ou deve saber, mas o que o Apocalipse não é, nos interessa saber. Então, o primeiro cuidado que você deve ter e a primeira coisa que o Apocalipse não é o seguinte, gente. O Apocalipse não é o único livro escatológico da Bíblia. Normalmente, quando as pessoas pensam em escatologia, logo associam ao livro de Apocalipse. Mas nananina não. O Apocalipse é apenas um dos livros bíblicos dessa chamada literatura apocalíptica, que conta com elementos de figura, números simbólicos, visões extraordinárias, apontando para um cumprimento profético no fim dos tempos. O que podemos dizer é que o livro de Apocalipse é uma extensão ou é um aprofundamento daquilo que muitos profetas falaram. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Boa parte do que João descreve é usando figuras que Daniel já tinha relatado anteriormente. Ezequiel, Isaías, o livro dos Salmos, o livro de Deuteronômio, por toda a Bíblia a escatologia está estampada. Portanto, é incorreto reduzir a escatologia apenas ao livro de Apocalipse. Não dá para fazer escatologia só usando o livro de Apocalipse. Segunda coisa que o Apocalipse não é. O Apocalipse não é um livro escrito para gerar medo nas pessoas. Boa parte das pessoas não lê o Apocalipse porque tem medo das descrições daqueles animais, dos demônios em forma de gafanhoto. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo nas pessoas. O Apocalipse foi escrito para gerar esperança. O contexto histórico do livro de Apocalipse, ele foi escrito para as igrejas da Ásia, que enfrentava uma terrível perseguição no governo de Domiciano, e nada melhor que entregar um livro a essas igrejas para encorajá-las a terem esperança na certeza de que no final de tudo o bem sempre vencerá, Jesus sempre vencerá. O livro de Apocalipse talvez seja o livro de maior esperança para os cristãos. Por que é o livro de maior esperança? Porque é o livro em que Cristo aparece derrotando as forças do mal e reinando eternamente. Não existe maior esperança do que essa. Terceira coisa que o Apocalipse não é, ou não foi. O Apocalipse não foi escrito para inspirar pregações aterrorizantes sobre o fim do mundo. Você sabe aquele pregador escatológico que só prega sobre a vinda de Jesus, que só prega sobre o juízo final? E tem muitos pregadores aterrorizando as pessoas usando o livro de Apocalipse. Minha gente, conforme eu disse anteriormente, o Apocalipse não foi para gerar terror em ninguém. Portanto, quem prega no livro de Apocalipse deve pregar para que as pessoas tenham esperança, levando em conta que o Apocalipse não foi escrito para os descrentes. O Apocalipse foi escrito para as igrejas. Portanto, a mensagem apocalíptica é uma mensagem de amor, de alegria, de esperança, jamais para gerar uma escatologia aterrorizante nas pessoas. Alguém pode dizer, mas os juízos do Apocalipse é Deus querendo aterrorizar as pessoas para forçá-las a vir a ele. Não é bem assim. Os juízos descritos no Apocalipse têm um fim pedagógico, tem um fim de ensinar as pessoas a se voltar para Cristo e evitar aquilo. Não é para meter medo nas pessoas. Afinal de contas, aliás, você sabe qual era a tônica da mensagem da igreja primitiva?
não era a volta de Jesus. A ressurreição de Cristo foi um fato tão espetacular que a igreja primitiva pregava, em sua maioria, o Cristo ressuscitado. Então, na Bíblia, a escatologia, a volta de Jesus, nunca foi usado para aterrorizar os pecadores, para eles ficarem com medo de se converter. Não, as pessoas vêm a Cristo atraídas pelo seu amor, não pelo medo. Outra coisa que o Apocalipse não é. O Apocalipse não é um livro simplesmente do fim do mundo. A maioria das pessoas, quando olha para o Apocalipse, pensa, esse é o livro que descreve o fim do mundo. É verdade, descreve o fim do mundo, mas a tônica do Apocalipse não é descrever o fim do mundo. A tônica do Apocalipse é exaltar a soberania de Jesus Cristo. É mostrar que Jesus Cristo é todo poderoso sobre todas as coisas. É para mostrar que finalmente o bem prevalecerá. Cristo vencerá definitivamente todas as hostes malignas, estabelecendo um reino eterno onde não haverá pecado, mal e inimigo nenhum. Esse é a tônica do livro do Apocalipse, é revelar, por isso que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. E João faz isso de diversas maneiras. Primeiro, João capítulo 1, versículo 8, Jesus é descrito como Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. A lógica do Apocalipse é mostrar quem é que coloca o ponto final na história da humanidade. A lógica do Apocalipse é mostrar quem está por detrás do fim do mundo. A lógica do Apocalipse é mostrar quem está por detrás dos juízos que cairão sobre a terra. E quem está por detrás de tudo isso? É Jesus. O Apocalipse é a revelação de Jesus. Outra coisa que o Apocalipse não é. O livro do Apocalipse não tem como foco principal falar do diabo, do anticristo, da grande tribulação. Esse não é o foco do Apocalipse. Não sei por que as pessoas, quando pensam em Apocalipse, lembram logo do anticristo, lembram da besta fera. Não, o foco do Apocalipse, conectando com o que eu acabei de falar anteriormente, é mostrar Jesus Cristo glorioso. O Apocalipse apresenta uma outra face de Jesus. Os evangelhos apresentam um Jesus que nasceu no meio dos animais. Já o Apocalipse vem para mostrar um lado de um Cristo que não tem começo e nem fim, ele não nasce, por isso que ele é o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir. Não é mais aquele Cristo abatido, com o rosto ensanguentado, agora é um Cristo glorioso que João vê ele com os seus pés reluzindo como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo como a pura lã. São descrições simbólicas de um Cristo que está totalmente diferenciado daquele Cristo humilhado numa cruz. Os evangelhos apresentam um Jesus humilhado, esculachado, crucificado entre dois ladrões. Que humilhação! Mas o Apocalipse apresenta Jesus Cristo assentado no sublime trono. Em Apocalipse 19, João vê Jesus Cristo descer um cavalo branco e na sua veste escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o foco do Apocalipse é Jesus Cristo. O foco do Apocalipse é a figura do Cristo glorificado. Mas alguém pode dizer, mas e o juízo do Apocalipse? Boa parte do livro de Apocalipse é marcado por catástrofes, por doenças, por pestes, terremotos, juízos descendo do céu. É verdade que boa parte desses acontecimentos preenche o livro de Apocalipse. Contudo, o foco não é esse. O foco é quem é que envia esse juízo sobre a terra? Quem é que está por trás das catástrofes sobre a terra? Não é o diabo, é Cristo quem está por trás de todos os acontecimentos do Apocalipse. Tanto é que no Apocalipse, no capítulo 5, quem é que abre os 7 selos? Cristo é o único que abre os 7 selos. E a partir da abertura dos 7 selos é que acontece as 7 trombetas, as 7 taças, os sofrimentos da grande tribulação. Então, o foco do Apocalipse não é os juízos que acontecem. O foco do Apocalipse é o juiz que manda os juízos. Quem é o juiz? Cristo assentado em seu trono. Outra coisa que o Apocalipse não é. O Apocalipse não é um livro para especulação escatológica. Infelizmente, boa parte da escatologia dos dias de hoje é uma escatologia especulativa.
Precisamos diferenciar uma escatologia bíblica de uma escatologia puramente especulativa. Coisa do tipo, quem será o anticristo? Será que é Macron? Será que é o Trump? É o Putin que será o anticristo? Como é que vai ser o número da besta? É o 666 na testa? É o código de barras? É a vacina? É o chip? Quem são as duas testemunhas que vão pregar durante a grande tribulação? É Moisés? Elias? O Apocalipse não é um livro escrito para você especular nada. O Apocalipse é um livro para você ter esperança de que Cristo vai derrotar todas as forças do mal. Não tem problema em especular. O problema é você ensinar uma especulação como se fosse uma verdade bíblica. Gente especulando, dizendo que o anticristo vem de tal país. Qual dado bíblico tem para isso? Dá para a gente falar isso? Por que não fala que isso é apenas uma especulação? Uma hipótese, uma teoria? Por que vende isso como se fosse uma verdade bíblica? Não dá, gente, para você dizer quem será o anticristo. Sempre que eu ensino sobre escatologia, eu sempre deixo bem claro, isso aqui é Bíblia, isso aqui é uma hipótese, isso aqui é uma especulação. É assim que tem que ser, mas jamais oferecer uma visão escatológica como se fosse aquilo que a Bíblia diz, e não é o que a Bíblia diz. Outra coisa que o Apocalipse não é, o Apocalipse não é a sua escola escatológica. Aqui que está me assistindo tem preteristas, tem pré-tribulacionistas, tem pós-tribulacionistas, tem amilenistas e etc, e etc. Eu sou pré-tribulacionista, mas eu não posso dizer que a minha visão pré-tribulacionista é a visão que o apóstolo João tinha em mente quando escreveu o Apocalipse. Não posso dizer porque a Bíblia dá vazão, aliás, a Bíblia dá espaço para que muitas hipóteses sejam formuladas a respeito da escatologia. Mas, como eu disse anteriormente, assim como não podemos fazer especulação baseada na Bíblia, eu não posso dizer que a minha escola escatológica é a única certa e que a Bíblia ensina com nenhuma dúvida aquilo que eu creio. Não, eu creio que Jesus volta antes da grande tribulação. Contudo, não é o que a Bíblia diz claramente. Você não encontra nenhum versículo dizendo. O que você faz é juntar vários versículos espalhados, sistematizar esses versículos, fazer a exegese e chegar a essa conclusão. O pós-tribulacionista faz a mesma coisa. Quer dizer que o Apocalipse ensina um monte de coisas diferentes? Não é o Apocalipse que ensina, é a sua interpretação. Portanto, entenda a sua interpretação do Apocalipse como uma interpretação, não como uma verdade bíblica incontestável. E esse é o problema de muita gente, é oferecer a sua visão escatológica como verdade bíblica incontestável. Incontestável, só a Bíblia, né? Existem coisas que o Apocalipse deixa claro, claríssimo, mas existem coisas que não. Por exemplo, o que é um consenso geral sobre o livro do Apocalipse? Está muito claro. Jesus voltará, os mortos ressuscitarão, haverá uma grande tribulação, haverá um milênio, haverá o juízo final, haverá o estabelecimento do reino eterno de Cristo com a cessação de todo o mal da história do universo e haverá novos céus e nova terra. Isso aqui é o que a Bíblia ensina. Agora, se Cristo vai voltar antes, durante ou depois da grande tribulação, aí é outros 500. Se o milênio será um reino literal de 1000 anos, é outros 500. Se a grande tribulação terá 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, é outra situação. O que nós sabemos é que haverá uma grande tribulação. Se o julgamento, o juízo final é para os descrentes e o tribunal de Cristo é só para os crentes, se isso existe, é outra discussão. O que a Bíblia diz é que todos serão julgados, mas a Bíblia não deixa claro essas coisas. É por isso que existem escolas escatológicas diferentes. E por último, o livro de Apocalipse não é para ser interpretado literalmente o tempo todo. O livro de Apocalipse talvez seja o livro mais simbólico que exista. Primeiro, é o livro que talvez tenha mais números em toda a Bíblia. 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, 7 igrejas. Esses números simbólicos, essa simbologia de animais na Bíblia, no Apocalipse, os leitores originais de João não tiveram nenhuma dificuldade em entender. Portanto, quando João fala de um cavalo branco, o pessoal entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. Eles sabiam que não era um cavalo literalmente. Agora, quando a gente passa para os dias de hoje,
A distância temporal, a cultura nossa dos dias de hoje, a cultura ocidental moderna, é totalmente diferente daquele público leitor original do Apocalipse, que não está acostumado com essas figuras de linguagem, com essas simbologias proféticas. Por exemplo, o Apocalipse fala do livro da vida. O que é o livro da vida? É um livro de registro do nome das pessoas. João usou essa expressão livro da vida porque antigamente as pessoas tinham o seu nome registrado no livro, até o cartório da sua cidade talvez seja assim, era um livro grande que a pessoa ia página por página e localizava o seu nome. Nós não podemos entender isso literalmente no céu, de achar que no céu tem um livro gigante em que lá no dia do juízo Deus vai folhear livro por livro para procurar ver se está o nome do sujeito lá. Não é assim. Aquela é uma linguagem que o João usou para dar a entender aos seus leitores que no céu, na mente de Deus, há um registro de todos aqueles que serão salvos. Se João fosse escrever o Apocalipse no dia de hoje, ele poderia dizer, por exemplo, que o nome está na memória RAM de Deus. Só um exemplo, só para simplificar aqui, só para deixar bem claro, é que João escreveu em um contexto. E outras coisas também. O número da besta 666 é literal? Não é literal isso aqui. Não haverá. A besta não trará, por exemplo, um ferro com o número 666 igual se ferra boi. Não é, tudo simbólico. Outra coisa, os cavalos do Apocalipse, cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo vermelho, esses cavalos eles irão percorrer a terra para trazer juízo. Ninguém pode imaginar, atenção isso aqui, ninguém pode imaginar que quando isso acontecer, literalmente nós teremos um cavalo preto circulando a sua cidade, distribuindo, por exemplo, carestia de alimentos, inflação, né, econômica. Não é para imaginar isso. Nós não podemos imaginar que o cavalo vermelho literalmente é um cavalo em que a morte e o inferno vêm atrás dele. Não, são juízos, são acontecimentos, não são animais literais. O cavalo é símbolo de guerra, então aqui se está falando de guerra, de calamidade, de pestes e etc. Outra coisa, Apocalipse 21, só para a gente finalizar, João afirma que a Nova Jerusalém tem um muro de jaspe, bonito, todo de pedras preciosas. Nós não podemos acreditar que o céu tem um muro, não tem. Porque qual era a simbologia de um muro para a mentalidade apocalíptica da época? O muro simbolizava a segurança extrema de uma cidade. Uma cidade que não tinha muros era uma cidade desprotegida. Quando João fala que a Nova Jerusalém, o céu, tem um muro, ele está falando de proteção, de segurança. Ou seja, no céu não entrará pecado, no céu não entrará ladrão, no céu ninguém terá a possibilidade de perder a sua salvação. Essa é a ideia do muro. Então não leia o Apocalipse de maneira literal, que nem tudo é literal. Minha gente, ficou claro para você? Eu espero ter ajudado você. Eu vou gravar um próximo vídeo falando, leia o livro de Apocalipse. Muita gente não lê com medo por não entender. Leia o livro de Apocalipse. E o que você achou desse vídeo? Você gostou? Tem alguma coisa a acrescentar? Se você tem alguma coisa a acrescentar, escreva aí nos comentários aí a sua opinião, deixa o seu curtir. E no próximo sábado agora, 14 horas, tem vídeo novo aqui no canal.